Oi, mulheres! Bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje nós estamos com uma super convidada, que é a Bel Pinhal, fundadora do Instituto das Empreendedoras. Ela que é especialista em vendas. A gente vai fazer um bate-papo super legal sobre isso. Bel, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Vindo agora conhecer ainda mais, né, a Revolution. Um projeto super incrível. E é um prazer estar aqui. Tomara que a gente possa agregar na vida de outras mulheres aqui com certeza. No negócio e na vida também. É isso aí. Gente, vocês já sabem que nós temos a nossa pergunta clássica de todo episódio. Nós queremos saber quem que é essa pessoa. Por trás do Instituto das Empreendedoras, por trás das vendas, por trás das mentorias. Então, Bel, conta pra gente quem é você quando você sai do Instituto, quando você sai das palestras, quando chega em casa, tira o sapato, tá ali com as crianças. Quem é a Bel Pinhal? Eu tenho 31 anos, então isso é bom falar, né? Muita vivência. Eu falo que 31 anos eu já vivi tanta coisa. Já deu tempo, viu? Sou casada, vai fazer 8 anos agora. Nossa! Sou casada, tenho 3 filhos, uma de 7 anos, um de 3 aninhos e outro de 2. Então, a minha vida ela é resumida, né? Assim, tirando os negócios, a minha família, que é onde eu dedico muito, a educação. Então, mesmo sem tempo, eu tento fazer de tudo para estar o mais próximo possível, né? Do meu relacionamento, da minha vida com Deus. Então, a Bel é uma pessoa que acredita muito nas pessoas, a Bel é uma pessoa que ama estar com gente, espiritada, totalmente diferente do meu marido. Meu marido é o oposto. Meu marido por ele só fica em casa, tranquilo. Mais introspectivo, calmo. Eu sou o oposto dele completamente. Furacão. Contraste. Então, eu sou um furacãozão, gosto ligada como eu falo, Bel, você não é ligada no 220, é no 1000. E eu amo realmente viver a vida de forma intensa. Então, essa é a Bel, né? Que vive com intensidade, que gosta de estar com pessoas. Que eu tenho uma frase, que depois a gente vai começar a falar sobre vendas, mas é uma frase muito importante pra mim. Quem não vive para servir, não serve para vender e não serve para fazer mais nada. É verdade. Então, eu acredito que a minha vida é uma vida que foi feita a serviço, né? Aquele mandamento amar ao próximo, né? Amar como Deus ali tá falando para nós, é algo que eu levo muito forte na minha vida. Então, tudo que eu vou fazer sempre foi com muita intensidade por isso, porque eu quero muito contribuir com o outro e automaticamente a minha vida é transformada, sabe? Quando eu consigo linkar, estar de verdade com outras pessoas. Então, eu acho que essa é a Bel que ainda não é fitness, mas assim, eu acho que até esse episódio passar, comecei a academia agora, então assim, ó, teremos uma versão fitness agora. Isso mesmo, uma Bel que não cuidou da saúde mental, porque muito acelerado. Então, esse ano de 2024 é um ano que eu tô me dedicando pra isso. E tomara que outras mulheres que estejam aqui nos escutando também possam fazer isso, porque nenhum CNPJ existe sem um CPF bem. Então, esse ano é o ano que eu falo que é o ano da minha vida profissional, mas é o ano da minha vida pessoal em termos de saúde, de mente, porque o restante vem por consequência. Sim, é verdade, eu concordo muito com isso. Eu acho, você tá com 31, eu acabei de fazer 30. Eu tenho a sensação que a gente, com 30, a gente começa a repensar algumas coisas, né? Às vezes a gente vem numa toada acelerada ali dos 20 aos 30, ou talvez até um pouco antes dos 20, mas vem, chega com 30, você fala, cara, pera... Deixa eu ver se minha cabeça, como que minha cabeça tá. Acho que tô precisando de terapia, né? Deixa eu ver meu corpo. Não, tô precisando de mais exercício. Porque a gente vem muito, muito nessa. Eu também hoje eu tenho uma regularidade de exercício, porque eu moro num prédio, eu não moro em Uberlândia, né? Eu moro em São Paulo, moro num prédio que tem uma academia super legal, então assim, é só subir. Aí também é um pouco demais não ir, né? Mas se não fosse isso também, era um problema pra mim, manter essa constância de academia, até um pouco de alimentação, porque a gente vai vindo assim na aceleração e de repente fala, cara, peraí, né? Se eu não cuidar de mim, não cuido de mais ninguém. É isso. Né? Então isso é bem legal. Muito importante. Mas que bom, assim, as pessoas que descobriram isso sem ter que passar por uma loucura, né? Assim, e o ano passado, comentando um pouquinho, falando dessa Bel, né? Da Bel fora o trabalho. Eu tive alguns episódios de ansiedade, nunca tinha acontecido. Chegou a um nível de quase um burnout mesmo. E justamente por não entender, assim, quero fazer tudo, minha vida inteira eu fui muito corrida, sempre fiz muita coisa, amo essa minha rotina, não mudaria, mas às vezes é colocar coisas que não tem nada a ver, sabe? É o propósito, colocar coisas ali que fazem sentido pra vida. Então, acho que a gente erra muito enquanto mulher, acumulando muitas coisas. O acumular é fazer muitas coisas. A gente vai fazer isso, é do nosso jeitinho mesmo, gente. Somos assim, o nosso jeitinho.
acumular coisas que às vezes não deveriam estar ali. E aí tá muito ligado ao nosso propósito, né? Exatamente. Assim, o nosso propósito. Exatamente. Isso é uma coisa. Eu acho que até teve uma outra pessoa que a gente entrevistou no podcast, que ela falou, uma das coisas que a gente precisa aprender, e enquanto mulher talvez até um pouco mais, é a falar não, né? Eu brinco que o grande presente da minha vida, gente, foi que eu acho que eu falei não antes de falar papai e mamãe. E minha mãe fala, Bruna, quando você era criança, era um não. Tudo era não. Não existia assim, era tudo não. Eu falei, nossa, que ótimo, isso me salvou. Me salvou. Eu sei que como criança era chata, mas me salvou. Porque eu tenho essa facilidade, graças a Deus, de... Cara, não vou, sabe? Pô, mas falando vai ficar chateado. Aí eu sempre brinco, falo assim, se hoje alguém tiver que ficar chateado, hoje não vai ser eu, porque vai ter o meu dia. Aí hoje, como eu posso escolher, hoje não vai ser eu. Então... Mas por que a gente tem o costume de falar, assim, o medo de falar não, né? E convivendo até com muitas mulheres no instituto e na nossa vida, em geral, a gente não sabe por que falar não. Então, eu vou falar não porque eu vou magoar outro. Será mesmo? Porque às vezes aquele não pode ser um não positivo para a vida da pessoa. Exatamente. Né? Mas eu também tô nessa de aprender, assim. Eu tô... não que eu não fale, enfim, mas eu estou aprendendo a dizer alguns não. Sim. Aqueles que são saudáveis, isso, né? Só que justamente é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Como? Dizer por que um não? dizer um não? Por que dizer Sabe? um não? Porque Exato. é tranquilo dizer um não. Porque eu tenho que ter ligado, a vida ela passa muito rápido. Então a nossa essência, a gente se perde muito na nossa essência quando a gente para de olhar para o rumo certo. Sim. E aí falar não é quando você tem certeza para onde você está indo. Exato. E aí você tem certeza do que é ou não é para estar ali. Pronto. Então, assim, até falando de tudo, né? Assim, nós estamos aqui, estamos conversando. Por que que eu estou aqui? Porque eu acredito na missão de me comunicar com outras pessoas. Sim. Então, meu marido é um cara incrível, maravilhoso, mas que ele tá fazendo o trabalho dele lá porque não está dentro do propósito dele essa conexão tão grande. Ele se conecta e passa no caminho dele. Você entende? E tá tudo certo, né? assim e cumpre o propósito dele, né? Isso. Mas nós, mulheres, a gente tem muito isso, assim, de essa essência nossa, esse propósito, ele vem gritando. Então, se não tem isso na nossa vida, a gente não consegue seguir. É verdade isso. E eu falo que uma coisa que ajuda muito também, Bel, eu gosto muito de pensar na vida como prateleiras, assim, sabe? Você tem uma prateleira de prioridade, prateleira dos amigos do bar, prateleira, sabe? E quando você coloca as coisas nas prateleiras corretas, eu acho que fica mais fácil, sabe? Então, por exemplo, por que eu vou dizer não? Quando você começa a perceber que as pessoas te falam não com... Você começa a ver com isso. muito, e você fala assim, você me falou não. Mas falou na minha amiga, não veio no meu aniversário, eu me esforcei tanto pra ir no dela. E aí você começa a falar, pô, hoje eu tô cansada, sabe? Então, então onde está a minha prioridade? E aí existem pessoas que eu posso estar no ápice do cansaço, sabe? Eu posso estar, tipo, tomando remédio, né? E eu vou lá porque eu tenho que ir. E porque na minha lista de prioridades ela está num lugar de prioridade. E eu sei que eu também estou para essa outra pessoa. Agora, existem outras coisas que você olha e fala, cara, eu estou me esforçando muito no negócio que lá na minha prateleira está lá embaixo. Sabe, meus olhos mal veem. Então, acho que isso faz com que a gente consiga evitar alguns cenários de estresse, de fadiga, de exaustão. E assim, né? A gente tenta evitar, né? Mas... A gente tenta evitar. Eu brinco que eu falo, a gente tem dia que eu acordo, eu falo, o burnout tá batendo. Vocês estão ouvindo aqui lá na porta? Eu tô ouvindo. Aí eu fico assustada quando eu falo, ele colocou a mão na maçaneta. A gente precisa fazer alguma coisa pra mudar isso aqui. Rápido, porque vai abrir. Perfeito. Mas é um desafio, né? Assim, como saber e o saber. Melhor forma, olhando pra nós. Então, é uma regrinha, eu não sou psicóloga, né? Então, eu não posso falar com propriedade sobre as ferramentas que uma terapia tem, que pode vir um conteúdo mais profundo. Mas, resumindo, se eu olho pra minha essência, pro meu propósito, sabe assim, voltar ao que você quer deixar nessa vida, qual o legado que você quer deixar, a sua missão de vida, fica mais fácil a gente tirar coisas, elencar na prateleira as nossas prioridades. É verdade. E eu acho que a gente só consegue fazer muito isso na vida adulta mesmo, né? Porque até ali, a faculdade, você chega assim, opa, é como se tivesse um caminho já traçado. E ele tá indo e você tá caminhando. Aí você chega, nossa, peraí, o que eu quero agora na deixa minha eu vida? pensar, né? Deixa eu pensar. A primeira hora que a gente pensa, e assim, né, quando a família permite também, muita gente na família não permite, mas quando a família permite, eu acho que o primeiro momento que a gente para pra pensar é na faculdade. Sim. E aí, a hora que a gente às vezes toma algumas decisões que depois mudou, eu, por exemplo, não atuo com a minha formação. Mas pra mim foi muito importante. E eu achei que eu tava sendo assertiva, viu? O pior de tudo é isso. Você fez? Eu fiz Direito e História, porque quando eu fiz os dois, a história foi assim, eu queria fazer diplomacia e entendi que os dois cursos me ajudariam a chegar ali no
Instituto Rio Branco. E aí acabou que eu entendi que, na verdade, eu gosto de viajar e eu era blogueira demais para trabalhar para o governo. Falei, nossa, gente, daqui a pouco eu vou só receber os informativos lá do governo. Ó, tá aparecendo demais, mas segura seu momento, tá mostrando as reuniões tudo. Falei, não vai estar dando certo. E aí eu terminei a faculdade de Direito e a faculdade de História, e aí fui para uma ênfase mais nos estudos da História da Mulher, na faculdade de História, o que hoje me ajuda muito na atuação com mulheres. E só que hoje eu trabalho, minha atuação é marketing, mercado imobiliário, eu empreendo assim, igual eu estava te falando, a gente tem um açougue, eu tenho coisas nada a ver, sabe? Assim, você fala, cara, né, meio maluco. Tudo isso. Eu nem falo, hoje eu já nem conto mais. Falei, não, gente, eu já nem conto. Se for alguma coisa, fala, Bruna, empreende, eu não estranho aí. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Você o que você tá precisando? Eu acho que ela consegue te ajudar. E aí, gente, é legal, a gente estava conversando aqui e a Bel estava me contando que ela, assim como eu, nunca teve carteira assinada e nunca foi CLT. E eu queria saber um pouco disso, como que é isso, essa família empreendedora, como que é, já tá no sangue. Eu falei, vamos começar o assunto, que esse eu desando em uma hora falando. Esse aqui a gente vai agora longe. Mas resumindo, olha, a minha vida, Bruno, assim, eu nasci, né, com pais empreendedores, comerciantes, na verdade, que na época não era empreendedor, chique, né? Meus pais vieram de uma família muito pobre, lá de Tupaciguara, os dois moravam lá, né? Então, assim, aquela vida limitada, né? Mas uma vida muito feliz, mas limitada. Sim. E meu pai sempre foi um pai muito ousado, ambicioso, de querer ter as coisas, de proporcionar o melhor. Então, a gente, mesmo sem poder muito, a gente sempre estudou em escolinha particular. E aí, você falou do açougue, meu pai trocava, uma época que ele trocou a mensalidade em carne para os funcionários da escola, para a cantina, para eu poder estudar perto, ali numa escola de qualidade. Eu fiz inglês nas melhores escolas de Berlândia, balé também na melhor escola de Berlândia, tudo com bolsa, tudo com os meus pais pedindo, sabe assim? Tipo, Então, eu vi pais que queriam crescer. E eles alcançaram, né? Então, meu pai tem uma empresa há 25 anos, depois o açougue, ele montou uma empresa de equipamentos comerciais. E na época, eu comecei a ajudar, então eu sempre estive com eles. Então, eu comecei a vender desde os meus 9 anos de idade. Que legal. Sempre tinha as brincadeiras antes, né? De vender roupinha, alguma coisa assim. Mas eu sempre tive aquele espírito de querer o dinheiro, de ver o dinheirinho, né? Meu pai brinca que uma vez a gente foi pra praia e aí saía a máquina de dinheiro, que é o caixa, né? Caixa. Eletrônico. E eu, nossa, essa máquina faz dinheiro, né? Tipo, que massa! Eu quero uma dessa. Mas assim, eu sempre gostei de poder fazer as minhas coisas e, consequentemente, o dinheiro te dá liberdade. Sim. Então, eu não vivo em prol, Abel não vive em prol do dinheiro, mas o dinheiro ele é importante. Ele é importante. Porque ele resolve muitas coisas, ele te proporciona uma liberdade de escolha maior. Sim. E aí, ali, por volta dos meus 13 e 14 anos, eu atuava lá na empresa do meu pai, assim, ajudando aos poucos, mas eu sempre tive algo muito assim, de querer sempre fazer muito melhor, né? De proporcionar o melhor para o cliente, e a melhor gestão. Então, antes de pensar em fazer administração, né? Porque eu ia prestar medicina. Gente, nada a ver. Mas da onde medicina? Calma. Olha isso, eu amo pessoas. Então, amo ajudar pessoas. Eu achei que... Olha isso, gente, eu até vou contar isso hoje, mais tarde. Gente, eu achei que sendo médica, alguma coisa na área da saúde, era onde eu ia conseguir mais ajudar as pessoas. Então, eu fui pra loja do meu pai, assim, ajudar como se fosse um servicinho normal. Mas sempre vendendo ali, desde pequenininha, as minhas coisas. Então, eu já vendi, voltando um pouco. Eu vendia bombons, já vendi bijuteria, eu fazia pequenos negocinhos de cabelo para poder vender na escola. E sem precisar, eu fazia isso porque eu gostava. Eu sei, quando eu era criança também, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Tem mais idade, 30, 31. Lembra aquelas maquininhas da Eliana de fazer chocolate, chicletinho, aquelas coisas? Eu ficava fazendo aquilo o dia todo e ficava vendendo. E aí um dia eu falei, cara, eu vou fazer laranjinha. Coloquei a Maria, que trabalhava lá em casa, ajudante para fazer laranjinha comigo. Pensa, tinha que fazer a laranjinha, tinha que colocar... Não, era o caos. E eu começava a inventar as coisas, coloquei uma placa na frente de casa. Pensa meu pai e minha mãe, gente, com uma placa na frente de casa, vende laranjinha. O povo tocando, chamando. Arrasando. Vendia chiclete e chocolate na igreja. Isso também uns 9 anos. E vendia. E o foco também nunca foi o dinheiro. Naquele momento, porque era criança. Se fosse o dinheiro também, leva pra terapia. Mas, né? Veio alguma coisa acontecendo. Mas porque eu sempre senti que o trabalho, de fato, ele te tornava útil. Sim. Sabe assim, se você não trabalha...
O que você faz? Né? Tipo assim... A sensação de utilidade. De utilidade. Eu falo assim, até quando, não quando o dinheiro não é o foco, quando o dinheiro não é necessário, eu acho que aquelas pessoas precisam trabalhar em algo, que seja como uma ação social, que seja com algo. Trabalhar, fazer, né, te torna útil e te dá uma sensação de, eu tô aqui para algum motivo, né? Isso, pegando esse gancho. Então, na minha vida, isso sempre foi muito latente e é até hoje no meu coração. Se eu não sentir que eu estou fazendo algo, que de fato aquilo ali tem um propósito, que tem uma missão, que tem um objetivo, que eu estou servindo as pessoas, que eu estou ajudando, não consegue fazer. Não consegue. Então, gente, eu era capaz de fazer coisas pela motivação e pelo propósito e tudo mais, e eu esqueci que eu tinha que cobrar. Eu fiz muito isso também. Porque eu comentei isso porque eu acho que é muito a nossa cara, assim. Eu fazia isso e falava, gente, mas... Nossa, eu trabalhei pra caramba, não entrou R$1. O que eu fiz? Cara, mas dinheiro, eu trabalhei horrores. Eu trabalhei horrores, cadê? E aí também cobrar mal e tal. Porque, tipo, falava, gente, é o propósito, né? Tanto é que hoje os projetos que eu sou envolvida dentro da agência, o que não é só a minha equipe, o que me envolve, não adianta, se pode chegar um cliente e ele quiser pagar o que for, se eu não acreditar no projeto, ou se eu souber que aquele projeto faz um mal pra alguém, ou que é envolvido com alguma coisa, você não esquece. Eu não consigo. Mas eu acho que isso vem muito de nós, empreendedoras também. Voltando um pouquinho aqui na história. Então, esse serviço, vou lá na medicina, né? Você vai entender aqui onde eu cheguei em vendas, tá? E aí, sempre gostei de vender como algo normal. Trabalhei com os meus pais também, o quê? Vendas. Então, minha mãe era cabeleireira e meu pai tinha a loja. Na época eu ajudava muito ele, então eu comecei a ter acesso a essa parte da gestão. Então meu pai tinha 3 empresas, na época a gente tinha um faturamento muito expressivo. E então 3 empresas de administração completamente diferentes, porque é faturando, e um cara que estudou na 8ª série. Não tinha nem estudo, vamos falar assim, com uma empresa muito grande. E eu ali ajudando, na verdade eu resolvi problemas o dia inteiro. E esses problemas eu fui começando a ter contato com a gestão. Quando eu cheguei ali nos 16, 17, na minha cabeça, eu queria medicina. Realmente eu gosto da área da saúde. Fui estudar, na época, numa escola aqui em Uberlândia, o tal do Supermed, né? As turmas de medicina. E aí, na época, no meio do 3º colegial, eu falei assim, gente, nas minhas notas eram medidas, né? Eram acompanhadas. Era uma turma e todas as notas eram acompanhadas, assim, para ver se eu estava performando bem ou não diante da média dos outros alunos. A gente tinha isso. As turmas de medicina, elas têm pouca pressão, né? Pouca pressão. Pouquinha pressão. E aí, beleza. Eu olhei as minhas notas, falei, muito racional, falei, não vou passar no meio do ano. Então, deixa eu fazer. Eu quero sentir uma segunda fase. Eu quero passar para uma segunda fase. Eu quero escrever. Eu quero ver o tempo, como que funciona. E aí, meu pai falou, coloca administração. Do nada, né? Vou colocar qualquer curso, coloca administração. E eu coloquei administração e acabei passando na faculdade. Então, eu fiz o primeiro e o segundo, né? Assim, a segunda fase. Acabei passando no meio do 3º colegial, a gente entrou com a liminar, com tudo pra poder entrar, e eu entrei na faculdade. E meu pai falou assim, olha, 16 para 17 anos. Se depois você não quiser, passa lá 6 meses. Se você não quiser, depois você volta pro cursinho e vai prestar medicina. E foi assim que eu entrei na administração. E foi assim que a medicina... do nada. E foi assim que eu descobri que eu gosto muito da área da saúde, mas que não é o que move meu coração. Sim. Na época eu fiz técnico, olha isso, na faculdade eu falei, quero servir pessoas, então deixa eu fazer um técnico de enfermagem, vou fazer missão humanitária, vou com conteúdo para ajudar os médicos, né, ou os dentistas, enfim, com algo que realmente vai ser efetivo, né? Porque eu era cadastrada pela SOS África e depois descobri até que tem uma ONG aqui em Uberlândia também que faz isso, a Missão África. Mas na época era pela SOS África, eu ia formar ali, falei, gente, na hora que eu formar, vou pegar e vou fazer missão. E eu fiz 2 anos de técnica de enfermagem, formei pra poder servir. E eu cheguei a fazer um estágio de 3 meses aqui em Uberlândia no hospital, vi que eu ia dar super certo, mas a gestão, essa parte da venda ali, ela sempre ficou no meu coração do empreendedorismo. Sempre ficou muito no meu coração, muito forte. Quando se precisar pegar uma veia aqui, você pega? Na hora. Consigo. Eu consigo pegar. Na época eu tratei pós-operatório. Fiquei mais focada nos pós-operatórios. Então, assim, cheguei a entrar em centro cirúrgico. Enfim, tem várias histórias. Mas trazendo um pouquinho aqui agora pro foco, né, para as empreendedoras. Uma coisa que eu quero deixar aqui para as meninas. Eu demorei muito a encontrar meu caminho. Por quê? Porque, sabe, um monte de coisa que vem distraindo? E aí, às vezes, você olha ali e fala, meu Deus, e agora eu vou perguntar pra vocês. Se você tem um filho aí que você tá me escutando, pergunta se na hora que você for sentar na mesa e decidir a profissão dele... Pergunta se você vai falar assim, você quer ser vendedor, meu filho? Ninguém pergunta isso. Na lista de profissões,
tá ali a profissão assim, vendedor. Você quer ser vendedor? Então, a última coisa, os meus pais fizeram o quê? A vida inteira? Venderam, conquistaram a vida deles vendendo e ninguém as coisas. pensou que você queria vender. E ninguém via isso como algo em mim que sempre foi muito forte. Então, eu tô falando pra você, mas eu vendi tudo que você imaginar. Então, aí, ainda não tinha descobrido isso, né? O que eu falei? Vou ser empreendedora. Então, com 22 anos ali, eu tinha acabado de formar, eu engravidei. Logo depois de formar, então, a minha primeira filha. E eu decidi sair da loja do meu pai, por questão de família mesmo, trabalhar junto. E meu pai me ajudou a montar um negócio. Na época, graças a Deus, ele tinha condição para me ajudar. E eu montei uma cafeteria. Comecei ali com 12, 13 funcionários. Já era um tanto, né? Um tanto bom alto. 2 turnos, olha o nível. E ramo de alimentação. Então, o meu primeiro negócio sozinha mesmo, né, empreendendo, foi um ramo da alimentação. E agora pergunta se eu gosto de cozinhar. Detesto cozinha. Tá parecendo Uber que não tem carro, uai. Detesto cozinha. E eu fui montar um negócio de alimentação, porque era o que meu pai poderia ajudar naquele momento, porque ele tinha os equipamentos, então seria mais fácil a gente montar. E todos os meus funcionários mais novos, mais velhos do que eu como uma filha pequena e meu marido servidor público, então eu não sabia nem o que era empreender. Olha a chance de dar problema. Certo, né? Mas, enfim, foi um ano de negócio, aprendi muito com o negócio, vendia, o que eu fazia muito bem? Vender. Vendia, mas a gente tinha que entregar o quê? Produto. Porque vendeu, mas tem que ter uma entrega. E aí, na época, eu senti uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande, foi quando surgiu o Instituto de Empreendedoras, porque eu sentia muita... Ele surgiu como um grupo, como um jantar mesmo. Mas, peraí, deixa eu só entender, se pode ter sido que isso aconteceu antes ou depois, aí você me fala. Mas quando que você entendeu assim, sou vendedora, vender faz parte disso aqui? Depois da cafeteria, agora. Mas foi entre cafeteria e instituto ou pós-instituto? Foi pós-instituto. Tá, então você estava na cafeteria, aí você sentiu todas as dores e tal, e falou, vou criar um instituto. Vou criar um instituto. Neste momento, o que eu achei? Vou ser empreendedora, vou vender alguma coisa, mas não uma profissão de vendas como é a minha profissão hoje, como consultora empresarial. Então, na época, eu fundei o Instituto, e eu sempre conto do café, porque foi um ano de 2018, onde eu tive 2 abortos. Nossa. Onde eu sofri muito, onde eu quase separei do meu esposo. Foi um ano que o problema não estava no empreendedorismo, estava no modelo de negócios errado. Eu ainda estava perdida, porque eu estava escolhendo tudo pelos outros, tudo pelo que, sabe assim... olhando, mas eu não tava olhando pra dentro de mim, pra minha essência, sentar e olhar e falar, o que você quer fazer da sua vida? O que você nasceu pra fazer? Conta pra mim, sabe? Eu comigo mesma, na correria, sempre. E na época, o Instituto ele nasceu com a vontade de estar com outras mulheres, porque eu achava que só eu que tava passando por isso, que só eu que tinha muito boleto pra pagar, que só eu que tava com problema com o marido, que só eu que meus funcionários me davam muito trabalho, sabe? Era eu que não sabia ser uma boa líder. E aí eu fui conversar com outras mulheres e descobri que, na verdade, isso todas nós. Todo mundo tá sentindo isso, gente. Todo mundo vive, todo mundo passa por isso. Então, na época, o Instituto ele nasceu de um jantar, ele foi crescendo muito. Nós já atendemos mais de 4 mulheres ao longo desse meio, né, desse projeto todo. E dentro do Instituto, o propósito foi, no momento em que eu mais precisei de apoio, eu tive apoio de 2 amigas. Na época era a Pri, dona do Outback, e a Evelyn do Gingim, e a Nayara do Caramel. Então, assim, foram pessoas que me acolheram, que tinham problemas infinitamente maiores que o meu, e que falaram, calma, mas é isso mesmo. Calma. Tipo assim, calma, mas é isso aí mesmo. Esse é o dia mais comum da vida do empreendedor. E as meninas foram pra dentro do meu negócio, foram me ajudar, foram ver o que estava acontecendo. E ali elas diagnosticaram, o problema não era venda. Meu produto era lindo, era tudo maravilhoso, estava pronto. Meu problema era a gestão da produção, que faz parte de um negócio da alimentação. Então eu teria que aprender, eu teria que... E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Então foi um ano de negócio. Que surgiu o melhor, assim, falo que um movimento que moveu a minha vida, que me permitiu me conectar com várias mulheres, que é o Instituto. E aí depois de fechar a cafeteria, foi quando eu fechei ali, graças a Deus eu saí 0 a 0, fui fazer uma viagem pra fora do país e falei, fui, e eu voltei em 2019, falei, o que eu vou fazer na minha vida, né? E agora? E agora tem que pensar. E aí foi onde começou realmente a minha busca por fazer o que eu queria fazer de melhor. Entendi. Mas olha o tanto que é legal, né? Acho que 2 pontos. Primeiro, a participação das amigas, né? Quando, tipo, precisamos entrar pra dentro, vamos ver o que tá acontecendo. Isso é legal, porque acho que ter essa visão de fora de pessoas que a gente confia é muito bom. Sim. E esse entendimento de que eu não tô passando por isso sozinha, sabe? Porque as pessoas têm...
Uma dificuldade, às vezes, que eu sinto até no Instagram, né, a gente é muito do digital, eu sou muito do digital, de tipo, será que a gente tá falando a verdade para essas mulheres? Teve até uma vez que uma pessoa mandou assim pra mim, cara, não dá pra te entender. Uma hora você tá falando pra gente empreender, outra hora você tá reclamando. Eu falei, não tô reclamando. Eu estou te contando o que acontece. E eu acho que empreender é a forma mais assertiva de chegar na realização da maioria dos sonhos. Sim. Dos meus, com certeza, eu acho que da maioria das pessoas. Mas não é um mar de rosa. O processo vai ser bem doloroso. Então, tipo, eu tô te contando a real. E é exatamente isso, porque assim, às vezes fica essa ideia de que empreender é mil e uma maravilhas, né? Então, tipo, tem vezes que eu posto, às vezes, trabalhando de roupa de ginástica na piscina do meu prédio. E aí eu falo, gente, eu tô trabalhando, tá? É de verdade, não tô brincando. Porque fica essa coisa, tipo assim, ah, não, eu faço o meu horário, eu faço do jeito que... Não, você não faz, você faz o que tem que ser feito, sabe? E o que tem que ser feito, às vezes, é meia-noite, às vezes é não dormir, às vezes é resolver um problema que você não quer resolver. Às vezes é passar um final de semana inteiro resolvendo um problema que você queria estar descansando. Exatamente. E assim, é dando conta das coisas. É uma coisa que eu brinco. Na pandemia, meus funcionários não ficaram só receber, mas eu fiquei. Então... E aí? E aí, sabe? Você vai dar conta do pepino? Então, eu acho que ter essa noção de que assim, todo mundo está com boleto para pagar, todo mundo está superando todo dia, que a gente está ali no corre, a gente está, né, é importante, porque isso te faz entender assim, não é que eu sou normal, ou não é que eu sou ruim, né? Nossa. Eu tenho coisas para aprender, obviamente, todos nós temos, mas as pessoas também estão vivendo isso, sabe? Essa falsa romantização, glamorização. Isso, obrigada, vamos enrolado aí. Do empreendedorismo, ele é um problema, porque as pessoas começam a achar... Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava assim, eu tô louca pra sair dessa CLT e tal, não sei o quê. Quase que eu falei, primeiro, abençoa a CLT que você tá, porque tem alguém fazendo um corre danado por você também. E depois você entende se você dá conta de empreender. E qual que é a sua expectativa com o empreendedorismo, Exatamente. Né? Porque assim, na época, gente, vocês imaginam, né? Meu pai me ajudar, na época a gente investiu cerca de uns 350 mil reais na minha cafeteria na época. Eu fiz o projeto, eu levei 4 a 5 meses de reforma. Então foi um puta de um trabalho, com criança pequena, com um monte de coisa. E você acha que meu pai teria investido sem saber se eu daria conta? Sim. Lógico que ele acreditava que eu daria conta, porque eu já tinha passado coisa muito pior na empresa dele. Mas vivenciar um modelo de negócio que eu não gostava fez com que o meu se tornasse um peso ao invés de se tornar algo muito positivo. Sim. Então, depois de 2019, 2020, eu fui procurar o que eu gostava de fazer, sabe? E, gente, eu fiz festa. Eu sou muito festeira. Eu falei, e se fizer festa? Dei super certo, fiz umas festas maravilhosas, aí final de semana e à noite. Que pena que a gente se conhecia antes, né? Meu marido, agora a gente faz por hobby. E aí meu marido, assim, não, amor, final de semana e noite, não tem como, né? Ficar fora e tal. Então ele não foi um negócio que ele daria certo a longo prazo pra mim e pra minha família, né? Como dá certo pra outras empresas, pra outras famílias, não eram o que casava pra nós. E aí fui procurando, e no meio desse caminho, gente, eu vendi semijoias, tudo que vocês imaginarem. Aí eu parei e pensei, o que eu tô fazendo de melhor na minha vida? Vendendo. Eu vendo um negócio assim, você me dá esse copo de água vazio aqui, eu vou vender. Eu vendo, o povo fala, você vende até cachorro voando, como que fala aquela expressão, né? Você vende qualquer coisa. Eu falei, cara, mas vender o quê? Eu sempre pensava assim, vender o quê? Eu preciso vender alguma coisa pra ter uma profissão. E aí, na época, veio a pandemia, aí, isso em 2020, fiz vários negócios, várias coisas em 2019/2020. E aí, em 2020, eu falei, gente, vou trabalhar com os imóveis, porque eu tinha CNPJ de representante comercial, eu tenho até hoje. Então, eu já vendia pra várias empresas, igual você falou, não dá pra explicar. É muita coisa, gente, vende tudo que vocês imaginarem mesmo. A gente empreende. O que vocês fazem? Empreende, vende... Empreende e vende. Eu vendia várias coisas, emitia minha nota fiscal de comissionamento e recebia. Então, resumindo, eu era vendedora terceirizada de outras empresas. Então, eu vendia sem ter um estoque, tá? Vendia para outras empresas. E aí, na pandemia, eu falei, cara, o que vai me dar dinheiro? O mesmo tanto que eu ganhava, vendendo comissionamento alto pra... que funciona da pandemia, que a gente começou ali uma pandemia, né? E aí foi na época que eu comecei a vender os imóveis. E aí, esse é bom, eu gosto de contar esse ponto, porque foi onde eu descobri que essa era a minha profissão, que isso é o que eu amo fazer, que eu queria transformar vidas por meio das vendas, sabe? Seja no empreendedorismo, ou seja do camelô da esquina, que precisa transformar sua vida por meio de vender alguma coisa, né? De vender algo. E na época da pandemia, no meu primeiro mês, eu vendi mais de 500 mil reais. Trabalhei em imobiliários, meu foco foi na Zona Sul de Uberlândia, mas eu comecei do
do zero, comecei vendendo, o primeiro foi Minha Casa Minha Vida, depois vendi coisa de 250 mil, 200, 300, até chegar aos milhões. E aí eu fiz uma grande negociação. Foi a maior negociação da minha vida mesmo, assim, que foi uma negociação de 43 milhões de reais, que foi na negociação da venda da Vila Olímpica, aqui em Uberlândia, que teve uma negociação na época, e a minha proposta foi a maior proposta, o meu cliente foi o maior cliente, que ele queria comprar toda a vila, e esse cliente é um cliente que eu nunca tinha acessado um nível de cliente igual esse, né? Bem, bem rico mesmo, a gente tá falando de bilionários aí. E eu pude ver o quanto eu fui boa, o quanto eu consegui fazer com pouquíssimo tempo de profissão, sabe? Com pouca experiência no ramo imobiliário, porque cada ramo que você entra, cada negócio, você precisa da técnica daquela empresa, né? Daquele ramo, do conceito técnico. E eu consegui fazer algo muito grande. Infelizmente, ali eu teria recebido meu primeiro milhão em comissionamento. Mas a venda ela não deu certo, porque foi vendida para outro empresário em Uberlândia. Ele comprou uma parte só e Uberlândia fechou. Então não foi por mim, foi pela decisão do próprio clube. E eu falo que ali eu olhei e falei, meu Deus, peraí, eu sou diferente, tem alguma coisa diferente. E eu fui perceber o que eu buscava, o quanto eu me empenhava, o que eu estudava, que eu entrava numa imersão de vendas mesmo, sabe? E algo que eu não vi em outros corretores, que tinham anos e anos. E ali eu falei, isso aqui é algo que eu tenho um diferencial. Então, eu sou vendedora, eu sou uma boa vendedora, eu faço isso com muito amor, faz sentido porque eu resolvo problemas, porque eu faço parte da jornada de pessoas, porque eu sirvo, então é tudo que eu queria fazer a minha vida inteira, que eu fiz a minha vida inteira, só que por não ter um status de falar, eu sou vendedora, né? Quem tem o status de falar, nossa, eu sou vendedor, eu não busquei essa profissão. E hoje eu sou proprietária da Venter, então depois de descobrindo tudo isso, né, eu olhei e falei, então se eu quero ajudar outras pessoas, se eu quero viver e fazer isso pelo resto da minha vida, agora sim eu posso ter uma empresa, agora sim eu posso empreender em algo que faça sentido para mim. Foi onde eu inaugurei a Venter, é uma empresa de consultoria empresarial, treinamentos para equipes e terceirização comercial. Então, resumindo, a gente resolve problemas de todos os tipos. A gente vende para outras pessoas, eu treino a equipe de terceiros também, porque às vezes não vai dar para dar uma consultoria completa, né, para fazer todo um trabalho. E eu também entro para diagnosticar e resolver a parte da gestão comercial da empresa. Que legal. Então, eu resolvo vários problemas de 0 a 1 milhão, 2, 3, 10 milhões de faturamento, eu consigo entrar dentro das empresas hoje e olhar para o setor comercial. E aí, conversando aqui, a gente estava falando de empreendedoras, né? Para as empreendedoras, qual que é o maior erro, né, que acontece? O que você acha, Thali? As Bruna também. O que é o maior erro que acontece para nós empreendedoras no termo de vendas? Você como empreendedora? Voltando à pergunta aqui, para poder... Nossa, o maior erro em termos de vendas... Não sei se é o maior, pode ser que eu erre, hein, galera? Mas eu acho que um erro recorrente, quando se fala em vendas, tem a ver com você não ter uma escuta ativa para o cliente, para aquilo que ele quer, para aquilo que é de fato a necessidade, entender o cliente, não trazer o cliente para perto, né? Assim, porque ele só vender produto mesmo. Empurrar. E aí, quantos anos você fez de direito? 5. Eu fiz 5 anos de administração. E nós, para vendermos, sermos empreendedoras ou trabalharmos com vendas, quantos anos nós fazemos de uma faculdade ou algo assim? Não tem, né? Não tem. A gente vai tomando aí na cara. A gente vai tomando na cara, a gente vai. Então, gente, a vendas é uma profissão, empreendedorismo, ele existe porque a gente vende algo, seja tempo, serviço, seja o que for, a gente tem que vender. Então, eu tenho um diagnóstico, foi onde eu descobri mesmo esse propósito, né? Real e com muito amor, foi as empresas não sabem vender. Sim. Elas acham que sabem, mas elas sabem fazer para elas. Quando elas vão liderar, elas não conseguem transformar isso em processos, treinar a equipe com qualidade mesmo. Sim. Sabe, o que eu quero? Eu quero uma entrega de um processo X, mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou dedicar? Quanto tempo eu vou gastar para isso? E aí, falando aqui, porque às vezes vão ter muitas empresárias, que são aquelas que marketing, tudo, né? É administrativo, é vendedora. É a experiência do cliente. É a experiência do cliente, é tudo. Mas eu falo, mesmo sendo só você, então o vendedor dessa empresa é você, você se contrataria? Se fosse para você definir um cargo aqui agora e me passar para eu recrutar para você, você, assim, fala, não, é a sua melhor vendedora que eu poderia ter. Coloca as coisas no sistema, monitora seus dados, vê suas métricas, faz as suas análises, faz um bom planejamento de vendas, estuda o cliente antes, faz tudo o que tem que ser feito. E aí muitas vezes a gente fala assim, não,
Por quê? Porque não dá tempo. É. Então, é o que eu falo, uma empresa, ela só não vende bem quando um vendedor, ele não tá muito bem posicionado, ele não tá muito bem orientado, ele não tem clareza do que ele tem que fazer. Então, se uma empresária ela não vende bem, é porque ela não tá sendo realmente uma boa vendedora dentro do próprio negócio dela. Sim. Então, eu entendi isso, né? É por isso que a gente tem vários serviços, mas eu, mesmo assim, a minha missão é fazer com que mais mulheres, com que mais empreendedoras alcancem esse sucesso nas vendas. Então, quantos produtos a gente vê muito bons, né? Serviços muito bons, a pessoa tem um talento enorme e fala, minha agenda tá vazia. E eu acho também que tem uma questão venda, né? As pessoas, muita gente fala, porque eu não gosto de vender, porque eu não gosto de tal coisa. E a gente estava brincando aqui, a gente está vendendo o tempo todo, né? No seu primeiro date, você está vendendo. Antes do primeiro date, você está vendendo, tá? Porque a pessoa tem que saber se ela quer ir no date com você. Então, venda é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Se está fazendo certo ou errado, já são outros 500, mas a gente faz o tempo todo. Porque a nossa imagem está comunicando, está vendendo, né? A gente está sempre com isso. Só que eu acho que venda, quando a gente fala de vendas mesmo, assim, ainda também é um ambiente muito masculino, né? É o vendedor. Aí tem a vendedora da loja e tudo mais, mas quando a gente vai falar de vendas, e aí a gente está falando talvez de vendas maiores, ou de vender o próprio negócio, ou de vender o próprio produto, talvez a gente fique um pouco, será que vende? Será que eu vendo? Será que não, né? Aquela coisa assim, queria que alguém vendesse por mim, eu faço e alguém vende, sabe? Aquela coisa. Eu acho que isso ainda existe muito, mas eu acredito que a venda é o que faz a empresa lucrar, né? E querendo ou não, mesmo que a gente não seja movida pelo dinheiro, uma das questões sociais da empresa é o lucro, senão também a gente demite todo mundo, porque não tem como, não se sustenta, tem uma empresa, né? Que exista que não tenha vendas. Senão é ONG. Não é uma ONG, é isso, entendeu? Que vive de doação e bonificação. Exatamente. Então, só que é isso, assim, a venda, o problema hoje... Você falou, dos homens, enfim, sim, é um ambiente, principalmente na representação comercial, um ambiente muito masculino, né? Tá tudo certo, tá lá, mas assim, a gente tem conquistando, nós mulheres, nós estamos conquistando cada vez mais o nosso espaço. Sim. Então, mais vem do conquistar o espaço. Quando que eu conquisto meu espaço? Quando eu sei o que eu quero pra minha vida. Sim. Então, essa definição do propósito, a gente volta lá no início da nossa conversa. Então, eu falei um pouquinho da minha trajetória aqui pra vocês, quanto eu me perdi no meu processo. Se eu tivesse descoberto, assim, sabe, lá na faculdade, tipo, cara, você nasceu pra vender. Mas também é um vai processo, trabalhar com né? vendas, sabe, assim, quantas comissões, meu Deus, quantas comissões eu perdi, sabe? E quantas pessoas eu deixei de ajudar, porque hoje quantas mulheres, quantas pessoas eu ajudo, homens, né, também, que eu ajudo com a minha empresa, sabe? E crescendo, e antes eu ficava muito assim, isso é uma coisa que eu quero falar, até porque a gente quer crescer, eu falava, não, agora com a empresa eu quero ganhar melhor, eu estou nessa fase, porque a empresa foi inaugurada tem 1 ano só, então eu tô nessa fase agora, assim, que eu tive meus 2 filhos, então eu tive um período aí meio off, e eu inaugurava tem 1 ano. Então, eu tô num bebê ainda, né? Uma empresa bebê. Mas, enfim, eu falei, cara, eu quero ser a melhor. Independente que eu tenha 1 ano de negócio. Fui lá em São Paulo procurar uma metodologia, que é a Receita Previsível. Procurar uma metodologia que me desse base para atender grandes corporações. Por quê? Eu sou especialista em pequenas empresas, né? Nos empresários, pequenas empresas e gestões ali menores. Mas eu falei, eu quero atender grandes corporações, eu quero levar a minha energia de vendas, um processo que eu acredito para grandes empresas. Como que eu vou fazer isso como uma consultora? Eu preciso de uma metodologia. E eu descobri a metodologia Receita Previsível, e é a metodologia mais usada no mundo, né, para B2B, de venda de empresas para empresas. Então, ela foi utilizada em grandes corporações, como a Salesforce, como os maiores CRMs do mundo, e aqui no Brasil é denominado como Receita Previsível, e hoje eu sou certificada deles, eu sou uma consultora certificada deles, em Uberlândia eu sou a única. E eu fui assim, quero entregar o melhor. Então, eu ainda não tenho uma equipe grande, que agora que eu vou começar a trazer gente pro meu lado, sabe? Que eu tô trazendo pessoas para trabalhar, para vender comigo, recrutando aí. E eu fui buscar o melhor. Pode enviar currículo. Pode enviar currículos, quer vender, quer ganhar dinheiro de verdade, gente, vem vender. Olha que bênção, o estoque do outro, hein, cara? O estoque do outro, ações nossas, óbvio, mas assim, trabalhar com algo que a gente consegue ajudar pessoas. Eu falo assim, eu ajudo pessoas o dia inteiro. O que eu faço? Ganho dinheiro por isso. Exatamente. Porque eu tô contribuindo com a jornada deles de alguma forma. Exatamente. E isso é tão legal, porque, igual você falou, a gente não para pra pensar, o que eu quero ser? Quero ser vendedor, né?
Eu sempre quero ser alguma coisa que não é vendedor, né? É porque, na verdade, é uma profissão assim, né? Você já viu aquela frase? Pode ser tudo, qualquer coisa, até vendedor. Aham. A gente escuta isso o tempo todo. É. Não pode, olha, meu sobrinho tá no primeiro emprego, pode arrumar qualquer coisa pra ele, pode ser até vendedor. É, se a gente coloca ali o corretor de imóveis, o vendedor, eles estão tudo meio que ali. Agora que o corretor tá começando a destacar um pouco mais, mudar o mercado e tudo mais. Outra coisa que eu sempre falava, o meu nome, assim, você é corretora de imóveis? Olha, eu vendo imóveis. Eu trabalho com venda de imóveis. Então, eu comecei a usar o nome venda em tudo que eu faço. Sabe, o que eu faço treinamento, eu vendo o meu tempo para que eu possa contribuir com conhecimento ali para essa equipe. Então, a gente vende o tempo todo. Mas o erro está o que eu quero vender, né? Para empreendedora. Decidiu ali trabalhar como empreendedora. E aí nós estamos falando no CLT também. Sim. Porque quantas empresas, quantos representantes, né? Tem trabalhos... Gente, eu conheço vendedores que ganham muito mais que médicos. Muito mais que médicos. Muito mais. Executivos dentro de CLT, tá? E também conheço empreendedores que têm muito menos estudo e ganham muito mais. Por quê? Aprenderam uma grande profissão. Vender bem. E decidiram vender alguma coisa. Então, esse é um caminho, né? Então, eu falo que a venda ela é um caminho para quem quer empreender, ele é um caminho para quem quer mudar de vida, ele é um caminho para quem está dentro de uma empresa. Eu não trago todo, mesmo tendo um instituto de empreendedoras, eu não indico todo mundo a empreender, tá? Eu também não. Eu sou bem sincerona, então, porque na verdade, eu acho que empreender no sentido de inovar, de sempre... Você pode empreender dentro da empresa de outra pessoa e tudo mais. Eu acho que empreender, sim. Agora, ser empresário, não acho que é para todo mundo, sabe? Ter um negócio, não acho que é. E não acho que tem que ser, sabe? Acho que a gente tem que entender aonde que a gente funciona, aonde que a gente faz bem as coisas. Tem gente que não funciona assim e tá tudo certo, sabe? Não é um lugar para todo mundo mesmo. Não é todo mundo que quer, talvez, não ter horário, né? Na verdade, é missão, né? É missão, Às vezes a pessoa cumpre o propósito dela de vida realizando uma parte ali de uma operação que está dentro de uma empresa. Exatamente. E é assim que ela se realiza. Aí quando ela vai, acha que empreender é lindo, vem pro empreendedorismo e se fala... frustra. Se frustra, totalmente. Se frustra, porque não é. Não é isso, não entendeu? E aí não é só pelo dinheiro, né? Assim, Sim. É pelo propósito. É pelo propósito. E é muito verdade isso. Eu tenho conversado com muitas empresárias e muitos empreendedores e é muito interessante como você vê. É claro que a gente... tem pessoas que estão muito focadas mesmo no dinheiro ou naquilo e tudo mais. Mas assim, a gente vê que os grandes empresários, é muito legal sentar e ter uma conversa com eles, assim, com a gente e tudo mais. Porque isso é uma realidade mesmo. As pessoas falam, cara, eu não estou nisso por causa do dinheiro. Sabe, eu estou nisso por um cumprimento de um propósito. Eu tenho uma cliente que ela bate nessa tecla, mas assim, é muito. Ela fala, Bruna, para começo de conversa, eu nem precisava estar aqui fazendo isso. Eu estou fazendo porque eu quero cumprir um propósito que para mim é muito claro e é um propósito que Deus me deu. E eu preciso fazer isso. Ela falou, minha vida é muito tranquila, eu precisava estar inventando dor de cabeça. E tá lá inventando. Mas eu acho que a questão da venda em si, seja você um CLT, seja você um médico, seja você empreendedor, seja você o que for, eu acho que entender o processo de venda e saber vender, ele é necessário para qualquer lugar que você estiver. Porque esse processo de venda, ele é importante até para que você consiga uma promoção na empresa que você está. Né? Você tem que se vender para a empresa ali. Você ser um médico, você também tem que vender sua consulta. No final das contas, as coisas voltam, sim, para lucro e venda. Então, a gente tem que entender e falar disso com menos ar pejorativo, sabe? Entender, cara, eu estou vendendo mesmo, sabe? E é isso. E é um negócio que, para mim, e talvez até para você tenha sido um pouco difícil, assim, como eu brinquei lá no começo, né? Eu muitas vezes fazia coisas tanto pelo propósito que eu esquecia que eu tinha que receber. E aí, de repente, eu falei, gente, peraí, vamos virar essa chave, né? Sim. E aí a gente vai aprendendo, não, peraí, agora eu vou cobrar por isso. E aprender a cobrar por isso também, a Bíblia fala, né, que o trabalhador é digno do seu salário, né? Aprender a cobrar isso, a receber por isso, mesmo que isso cumpra um propósito. Sim. Sabe? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver. E aquela coisa, hoje nem me pagando, eu faço algo que não cumpra o meu propósito, ou que eu não acredite no propósito. Então, não é só sobre o dinheiro, mas também é sobre ele. Não é só sobre vender algo, mas também é sobre vender. Eu acho que a gente entender isso é fundamental. Perfeito. Né? Concordo demais. E até pra gente
Não sei quanto tempo a gente tem aqui, né? Também a gente tá conversando, vamos conversando. Mas estamos falando do processo de vendas e eu quero deixar algo prático aqui, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam fazer, né? Que é um exercício que eu faço muito com os meus alunos, com os mentorados. Primeira coisa, a gente tem que entender um mapa da venda, né? O mapa da venda é tudo que envolve. Então, vender é o que a gente fala. A gente acha que é uma coisa pequena, entregar o produto ali, como eu vou entregar para o meu cliente. Mas não, a gente tem gestão, que é um pilar muito grande. Nós temos que pensar muito em projetos de vendas, porque dentro de uma mesma empresa a gente tem vários projetos. Olha, a Bruna trabalha com várias empresas diferentes, ela tem várias empresas diferentes. E eu tenho certeza que o processo de venda de cada uma é totalmente diferente. Outra coisa, ferramentas. Quantas ferramentas estão vindo para nos ajudar? Então, muita gente acha que, igual antigamente, né? Tem que ter 10, 15, 20 vendedores para poder faturar mais, para poder, né, lucrar muito. Gente, existem ferramentas incríveis de automatização hoje, que aí tem que ser usado, óbvio, se faz sentido para o seu processo de vendas, mas a gente tem muita inteligência artificial, a gente tem os chatbots que podem ser usados uma parte ali do processo, principalmente para o período noturno, para o final de semana. Nós temos vários CRMs, né, que são sistemas de gestões, onde você consegue monitorar os seus dados. Então, uma coisa que você alimenta ali do cliente, você consegue monitorar todos os outros dados do cliente. Então, isso vai trazendo uma performance maior em vendas. Sim. E comentando sobre estratégias, a gente estava falando aqui, o ponto aí do mapa de vendas sobre estratégia, o que é? A gente não pensar nas ideias. Então, tem um produto, montei uma empresa, como vender? É um ponto muito importante também. E o último, que eu falo que é o que rege todo o mapa de vendas, são os processos. Então, não existe uma empresa, não existe um negócio sem processo. Sim. E agora, né, falando aqui, independente se forem empreendedoras ou não que estão nos assistindo, quantos lugares você já foi consumir um serviço, já foi consumir um produto? Você falou, gente, que atendimento horrível, por um simples detalhe no processo que faltou. Ou que você fez um pedido e simplesmente entregaram o pedido errado. Isso são falhas nos processos. E é onde nós falhamos muito, às vezes como empreendedores, porque demanda tempo. Demanda tempo, e é onde a gente fala. Por que o empreendedorismo, às vezes, ele não é para todo mundo? Porque você tem que fazer o que tem que ser feito no empreendedorismo, não tem desculpa. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito dói. Muitas vezes dói. E às vezes, dentro de uma empresa, você tem as suas regalias ali, você tem o seu trabalho, o seu horário, os seus benefícios, e aquilo ali fica naquilo ali e pronto. E no empreendedorismo não, é uma caixinha de surpresas todos os dias que você vai viver, mas por fim tem um propósito muito grande. Não existe você fechar a porta e o trabalho ficar lá, né? Não. Ele sempre vem com a gente. Se tiver algum problema, você vai ter que resolver de alguma forma. Sim. E vendas aí, esse mundo aí, né? Cada caixinha aí, a gente poderia falar horas, mas que você saiba identificar, dentro desses pontos que eu falei, onde você mais está falhando. Então, esse é o exercício, né, que eu sempre deixo. Onde eu estou falhando? Porque às vezes o meu produto é muito bom. Como no caso da cafeteria, né? Assim, eu vendia muito bem, mas o meu produto não era bom. Então, não adianta vender muito bem algo que você não tem. Então, eu precisava de ter bons produtos para ter uma qualidade boa. E dentro do negócio é a mesma coisa. Então, identificar. Não, meu problema está no meu produto, meu problema está ali na minha liderança. Então, se eu tenho uma equipe, eu tenho que desenvolver a minha liderança. Então, eu preciso estar com pessoas, estar ali presente, né? Nossa, o meu problema não é o meu produto. Eu amo vender, mas o meu problema tá ali no meu processo de marketing. Né? A gente tá falando da agência. Tem agência para isso. Por quê? Tem toda uma competência, um estudo técnico em cima daquilo. Exato. Então, gente, a habilidade que você não tem, você pode contratar. Não, e aquela você coisa... pode delegar para alguém. Exato. O comercial, o setor comercial, ele é muito maior do que só vendas. Né? E o marketing, ele é muito maior do que só marketing também. Eles têm que estar correlacionados, né? Então, uma coisa que eu falo para os clientes, principalmente dependendo do serviço que é, né? Falo, o que a gente consegue fazer é isso. Mas se chegar no seu comercial e isso aqui acontecer, eu já tive cliente que eu falei, eu vou parar de fazer tráfego pago, eu vou parar de fazer tal coisa, porque eu não coloco mais um lead para dentro, porque senão daqui a pouco vai ficar caro demais reverter isso aqui. Porque chega no comercial, a gente não tem um processo de... abordagem. A gente não tem acompanhamento, a gente não tem pós-venda quando tem venda. Quando o cliente chega, ele demonstra o interesse. Eu não tenho contato, demora dias para ter o contato. Gente, venda é emoção, sim, sabe? Alguns processos de venda, alguns produtos de venda, eles demandam um nível de consciência maior, que você vai ter que trabalhar mais tempo. Sim. Mas, em regra, a gente está falando de emoção, de conexão. Então,
esse conjunto, né, as coisas precisam se comunicar. Não é só, às vezes, ajustar marketing, às vezes é ajustar a comunicação do marketing com o comercial, né? Às vezes é ajustar a abordagem do comercial, às vezes é ajustar o treinamento da equipe de experiência do cliente, né? Porque também chegou lá, se a experiência é ruim, se o produto não tem marketing, não tem comercial que faça milagre. Sim. Sabe? Mas é o que a gente tá falando, né? Aí, não vamos entrar nessa discussão de marketing e vendas, tá? A gente tá aqui um marketing e vendas total. Mas é porque eu acho que eles são complementares. Mas eu brinco assim, porque é uma polêmica que tem nesse meio, né? Mas tem mesmo. Tem, geral. Mas resumindo, todos os problemas, tanto para um lado quanto para o outro, a gente precisa treinar. Então, o que a gente precisa fazer? Desenvolver na nossa vida. Então, como lá no comecinho eu não falei que esse ano eu quero me desenvolver na minha saúde, na minha vida. Sim. Porque eu tô sentindo... Hoje eu tô aqui, gente, com a garganta ruim um pouquinho. Tadinha. Mas o quê? Imunidade baixa. Imunidade baixa tá relacionado à alimentação, tá relacionado aos nossos hábitos de vida. Então, em vendas é a mesma coisa. O nosso negócio é a mesma coisa. A gente precisa desenvolver. Exato. E para desenvolver, a gente precisa enxergar onde precisa ser desenvolvido. Então, que de hoje, desse bate-papo, vocês possam ter algum norte, né? Assim, às vezes parece tudo lindo quando a gente tá no palco, falando para 1000 pessoas, que parece muito simples, fazendo uma venda. Imagina se der certo, né? Uma vendinha de 43 milhões de reais. Pensa. A imobiliária com a comissão dela, eu com a minha comissão. Ia ser lindo. Mas assim, às vezes nem sempre vai dar certo. Então a gente precisa olhar, se desenvolver, criar uma casca ali mesmo para começar a resistir, começar a enfrentar os desafios com mais resiliência, porque, gente, para de ser mimadinha, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. Sim. O mundo, ele não é assim. O universo não tá conspirando, olhando pra sua vida e falando, nossa, vai ser perfeito, vai ser um mar de rosas. Então, os grandes empresários, principalmente quando você conversa com eles, gente, são quantos desafios, né? Nossa. Eu trabalhei junto, aqui em Uberlândia a gente tem um grande empresário, dono do Zenaide, e eu trabalhei com ele na imobiliária, ele era um dos meus chefes da imobiliária dele, e assim, gente, quanto eu aprendia com ele. Ele sentava ali do lado e uma humildade, sabe? Uma dedicação pra equipe, uma atenção dentro do mínimo tempo que ele tinha, e de ouvir, de escutar. E aí você fala, a pessoa chegou onde ela está, não foi à toa. Não, foi por propósito, foi por liderança mesmo, né? Desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento da empresa. E tá em constante desenvolvimento. E o mais legal... E o dinheiro agora conquistou, mas não é só isso. Não é só isso. E o mais legal que eu acho é a gente pensar assim, que isso que essa pessoa está me ensinando hoje, há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos atrás, ela não sabia. Então começa aquilo, mas eu não sei. E não vai saber nunca se não fizer também. Sabe? Não vai começar nunca se não começar. Sabe? O que eu sei hoje, eu não sabia 1 ano atrás. Nossa, longe de mim saber o que eu sabia. Se eu soubesse há 1 ano atrás, estava ótimo. O que eu sei hoje, eu não sabia há 3 anos, eu não sabia há 5 anos. E aí é aquela coisa, né? Hoje eu tenho a capacidade, às vezes, de ensinar, de falar, de mostrar como fazer, por um motivo muito claro. Eu quebrei a cara mais vezes. Sabe? Eu fui atrás, eu errei mais vezes, eu fiz errado mais vezes, eu perdi mais dinheiro, sabe? Eu falhei mais. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente fala, não, então eu vou começar com o pouco que eu sei, porque daqui 1 ano eu vou saber mais do que eu sei hoje. Né? Então, eu acho que isso é muito importante nesse processo. E a gente conseguir ter essa clareza, porque senão também a gente fica achando que tá tudo muito fácil, que a gente tá vendendo muito. Gente, o mercado tá volátil, tem muita coisa acontecendo, né? Sim. E eu brinco, eu falo, gente, eu tenho tanto de empresa que eu tenho. Não tá a mesma coisa. Não tá, eu falo, eu tenho tanto de empresa que eu tenho, porque a cada um no nicho, geralmente alguns não estão bons, e aí tá, e a gente consegue equilibrar na vida. Exatamente. Se não vai. Mas a grande verdade é isso. Eu acho que uma das coisas do empreendedor mais interessantes é a força que a gente tem de continuar apesar de tudo. Isso. Porque não faturou, a gente continua. Faturou muito, a gente continua. Deu errado, a gente continua. A equipe não tá legal, a gente continua. Saiu alguém da empresa, a gente continua. Teve um processo, a gente... Sabe? Então, tipo assim... Continua. Eu brinco, né? Bel, eu brinco com os... pessoal no Instagram que eu falo que a personagem mais inteligente dos desenhos é a Dory, né? Que fica continue a nadar. Porque no final das contas é isso. Continue a nadar, sabe? Esquece os problemas e continue. Eles só vão resolver se você levantar. Exatamente. Exato. Sabe, se você não fizer isso, não vai. Então, a única opção é que continuar a nadar, sabe? Se perder o movimento, a bicicleta cai e aí fica mais difícil depois subir nela de novo. Exatamente. Não é?
Adorei. Eu sou meio adore. De vez em quando o problema vem, eu falo assim, nossa, deixa eu esquecer que ele existe só um pouquinho, porque assim, eu preciso correr atrás da solução. Então não adianta eu colocar uma dimensão nele muito grande. Mas é isso, assim. E agora você não tem filhos, né? Não. Ainda, mas assim, óbvio que não tem filhos, mas coloca um monte de outras coisas na agenda, né? Mais ou menos. Um monte de empresas, seus filhotes. Meus filhotes. Mas falando agora, principalmente também com as mulheres que são mães, né? Que vivem essa realidade. É muito fácil a gente dar algumas desculpas. Não gosto nem de usar essa palavra, porque é muito pesada a maternidade. Ela vem com o peso de você criar. Gente, você tá criando você, que é um ser humano. Imagina você criar outros seres humanos, né? Tipo assim, não é fácil. Mas eu falo que eles também são o meu maior motivo, né? Eles são o meu maior propósito. É ver minha filha, ai mãe, quero conhecer a praia, porque... Eu falei, filha, vamos, a gente vai pra você, sabe? Assim, de poder conseguir realizar os sonhos, de viver o melhor nessa terra. Então, que você não desista, né? Assim, o que eu faço todos os dias é me lembrar todos os dias quando eu levanto do porquê eu existo, do que eu quero fazer na minha vida. Então, eu brinco muito com as minhas amigas que, assim, gente, quando eu morrer... Você não precisa ficar triste, não, porque eu vivi. Mas eu vivi bem. Eu fui assim, sabe? Aquela pessoa que viveu, que foi atrás, que correu, que quebrou a cara muitas vezes. Igual você falou, quebrei a cara muitas vezes. Mas eu preferia ir, testar e depois falar assim, não vai dar certo. Do que ficar imaginando como poderia ter sido. Então, não seja um coadjuvante na sua história, né? Você é a protagonista da sua história. Então, a sua história, independente do que você vai fazer na sua vida profissional, seja empreendendo ou não, você consegue tomar as rédeas, né, da sua vida, do seu negócio, da sua família. Então, seja protagonista dessa história. E para ser protagonista, esse filme tem que ter um nome, ele tem que ter um propósito. Então, eu vou falar essa palavra aqui quantas vezes foram precisas, né, necessárias, para que você não deixe de avaliar. Eu quero deixar um legado, eu tenho um propósito de vida a cumprir. Como eu vou cumprir esse propósito? Sim. Porque aí você vai identificar na sua vida pessoal como você vai dirigir a sua família, se você vai ter filho ou não, se você vai casar ou não. Porque, né, eu sou casada, tenho filho, sou bem tradicional. Mas tem pessoas que não é a trajetória, que não é isso que vai fazer a pessoa feliz, que não faz parte da missão de vida dela. Outra coisa, eu sou empreendedora, mas tem pessoas que vão ser infelizes empreendendo. E, gente, é isso, tá? E vão ser felizes fazendo outras coisas. Então, descubra pra sua vida qual o seu propósito. E aí a gente vai conseguindo trazer, né? Aqui eu vou trabalhar, eu vou morar aqui, eu vou fazer isso me traz mais felicidade, esse é o momento agora de vida que eu tô vivendo, mas daqui 5 anos vai ser diferente se eu continuar caminhando do jeito que eu tô hoje. E essa ansiedade de viver aquilo que a gente almeja sem olhar o processo faz com que a gente se perca da nossa essência. Exatamente. E aí nós temos pessoas frustradas, depressivas, ansiosas, pessoas que perderam a sua essência justamente porque elas não conseguem olhar para dentro de si e distinguir e colocar nas prateleiras, como você me ensinou hoje, colocar nas prateleiras em cada lugarzinho o que tem que estar no seu lugar. Então, que fique, né, assim, uma mensagem. Exato. Para que as pessoas possam mesmo olhar. Então, se tiver uma oportunidade, seja meditando, seja escutando alguma coisa, seja parando, escrevendo, anotando, fazendo um mapa mental, sabe? Ali no computador, seja organizando sua vida no Trello, falando, não, vou organizar minha vida aqui agora, os meus próximos passos, mas que você faça isso, que você não deixe de fazer, porque a vida tá correndo, tá passando, a gente tá chegando aí no meio do ano, e muita gente... Eu converso com pessoas que falam, meu Deus, elas não fizeram nada. Não fizeram nada. Meu ano já tá atropelado de milhares de coisas e tem o que eu já realizei do planejamento, que eu já realizei de sonhos, assim, nossa, tá incontável. Mas, gente, pra finalizar com essa mensagem aí da Bel, eu acho que uma coisa que é muito importante para quem é empreendedor, na verdade, eu acho que é importante para todo mundo, é a gente dar para o problema o tamanho do problema. E quando acontece alguma coisa na nossa vida, na nossa empresa, é a gente olhar para o problema do tamanho dele. Recentemente aconteceu uma situação que eu sabia que poderia dar uma desequilibrada em uma das empresas, de uma forma que era importante. E eu parei e falei, pera, qual que é o problema? É esse problema, né? Dá para ele o tamanho real dele, não deixa ele ser maior. E uma coisa que eu sempre falo muito para minha equipe, e eu acho que isso é muito importante a gente entender, que quando eu tenho um problema, mas para um problema eu tenho várias soluções. Então, nossa, eu tô com um problema, que bom que você tá com um, porque se eu tivesse com muitos, aí seria o grande problema. A questão é que a gente fica com um problema tentando achar mais problema para o problema. Para com isso, sabe? Olha para o problema, dá o tamanho real dele e entenda, você tá com um problema.
resolve o problema e acha várias soluções possíveis. Olha para vários caminhos dentro daquele problema. E aí você vai perceber que, na verdade, que bom que você tem muitas soluções. Você tem mais solução do que problema. Essa é a grande verdade, eu acho, que da vida e da vida do empreendedor. Concordo demais. E que a gente consiga fazer isso rápido, né? Exatamente. Porque assim, o que é rápido? O que a gente dá tanta atenção para problemas que às vezes não são nossos. Sim. Né, quantas pessoas estão olhando o problema do BBB aí, até acabou já, mas olhando problemas aí de vida alheia, aqui tá tudo bem. Eu acho que se você estiver ok na sua vida, cuidando da do outro, não tem problema. O problema é que a vida da pessoa tá mal. É que não dá pra cuidar da do outro, você não sabe a perspectiva, o ponto de vista. Mas enfim, né? A gente prefere no mundo aí hoje Falar, cuidar da vida do outro do que da nossa. É. Então, traz pra sua vida, como você falou, olhei pro problema, vou arrumar ele, vou cuidar da minha vida, se sobrar tempo, que assim, eu quero conhecer essa pessoa que tem esse tempo livre. Me fala, por favor. Me fala que eu preciso seguir agora. Ó, eu não tenho filho, mas não tá tendo tempo pra não ter problema também. Não, bem, tendo empresa, você já tem filhos. Quantos filhos aí você tem? É quase isso, é CNPJinhas, que a gente fala, é igual a CPF. Sem contar a equipe, tá? Ixi, é aquela coisa. Então, mas é isso, que a gente não deixe o tempo passar, né? Seja porque for pro seu negócio, pra sua vida, agora, a vida é agora, ela tá correndo, ela vai passar. E se você, de fato, não olhar pro que é mais importante, às vezes no momento que você descobrir que você perdeu tempo, você já não vai ter tempo mais pra mudar nada. É verdade. Bel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Obrigada por esse bate-papo tão gostoso. Meninas, eu quero agradecer a vocês também por terem assistido mais um episódio do Revolution Cast e eu te espero no próximo.